Olá, tudo bem com você? Espero que essa aula esteja encontrando você bem aonde você está, que você possa estar aí usufruindo do conteúdo que o Colégio CCIM tem entregado para você nessa plataforma digital. Sabemos que estamos passando ainda por um processo de pandemia, com isolamento, com algumas restrições, mas nós temos nos dedicado ao máximo para entregar a você uma aula, um conhecimento, um conteúdo, as aulas da melhor forma possível para você não perder nada e você poder usufruir dos seus estudos e continuar o seu aprendizado. Então, quero declarar que esse tempo vai passar, nós em breve estaremos voltando à nossa normalidade, assistindo às aulas dentro da estrutura da escola, temos certeza disso. Aqui é o professor Ivo Segundo, matéria de ensino religioso, que você possa usufruir desse tempo aqui de aula de uma maneira bem especial. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto que é bem atual, assim, tá bem no dia a dia, né? Existe uma nova profissão aí surgindo, surgiu já, na verdade, já existe isso, né? Que são os influenciadores digitais, ou digital influencer. Esse pessoal tem ganhado cada vez mais espaço na vida dos adolescentes, especialmente, da sua vida especialmente. Pessoas que usam as ferramentas da internet, né, todas as plataformas disponíveis para interação, e eles conseguem transmitir, enviar, compartilhar aquilo que elas pensam, o que elas sentem, as experiências que elas têm com praticamente o mundo todo, né? Pensa um pouquinho aí quem são os influencers ou quem são os youtubers, os tiktokers que você ouve, que você dá tempo e dedica alguma atenção para ouvi-los. Pensa um pouquinho quem são eles, para um pouquinho a aula aqui, faz uma anotação ali, eu sigo esse, lista aí 2 ou 3 provavelmente. Eu mesmo, né, mesmo tendo a barba branca, um pouco de cabelo branco, pouco cabelo na cabeça, eu tenho algumas pessoas que, pelo menos no YouTube, eu tenho seguido, eu tenho acompanhado, eu tenho trocado, acabo deixando que essas pessoas me influenciem de alguma forma, digitalmente, por esse meio digital. Então, se você puder parar, der um pause na aula, anota ali quem são as pessoas que você mais segue, quem são as pessoas que você mais dá atenção nesse conceito. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque uma das coisas que nós percebemos, que eu percebo muito claramente nos adolescentes, é que o adolescente está aí na sua construção, na sua formação de caráter, na sua formação de personalidade, e é natural, muito natural, que você busque referências. E essas referências elas vão estar ligadas a pessoas que têm alguma expressão, têm alguma importância. Lembra que como você faz para medir a importância de alguém? Na última aula nós vimos isso. O que é realmente importante e como estabelecer o que é realmente importante para as nossas vidas. Aquilo que é insubstituível, aquilo que não tem como trocar simplesmente, falar, hoje eu estou com esse, amanhã eu estou com aquele. Então, existem características de valor e de insubstituibilidade, vamos chamar assim, eu inventar uma palavra aqui, uma impossibilidade de substituir e aquilo que tem muito valor para nós. Isso realmente é importante. Então, tome bastante cuidado com as pessoas que você escolhe para influenciar em sua vida. Pessoas que vão trazer algo realmente importante para você. Então, seguindo essa ideia, falando sobre influência, eu tenho uma experiência que eu passei alguns anos atrás com a minha filha, que eu acho muito engraçado até. Eu gosto de jogar futebol, né? Até eu gosto de praticar o esporte, mas eu não sou muito fã de assistir futebol, né? De ver jogos, de acompanhar um time, de torcer, de sofrer ali, né? Ficar naquele negócio, vai. Não é muito o meu perfil, né? E, consequentemente, eu não ligo a TV em casa assistindo jogos, eu não deixo isso assim muito claro para quem eu torço, não muda muito a minha vida. E na minha casa isso sempre foi normal, né? Foi comum. E a minha filha,
quando tinha 3 anos, hoje ela está com 15, né? Então, quando ela tinha 3 anos de idade, começou a ir para a escola. Na época, na ocasião, eu morava na cidade de Porto Alegre. Eu trabalhava lá, tinha um trabalho lá. E nós matriculamos ela numa escola lá em Porto Alegre. Passados alguns meses, de repente eu vejo a Isabela cantando o hino do Internacional, né? do clube lá, do time de futebol do Colorado, do time de futebol lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E eu achei estranho, falei, meu, onde é que você aprendeu esse negócio? Como é que você sabe? Quem que te ensinou o hino do Internacional? E aí eu fui dar uma pesquisada, o que que acontecia? Nós morávamos num prédio, nesse prédio tinha outras crianças, e tinha uma menininha lá que ela torcia para o Internacional por causa dos pais. Ela ia nos jogos, participava, fazia uma série de atividades, tinha uniforme. E a Isabela estava convivendo com ela, né? Brincava lá no parquinho, elas tinham um contato. Fora isso, na escola, a professora, né, a prof, era torcedora fanática do Internacional. E a Isabela, então, deixou-se influenciada pela colega, pela amiga do prédio e pela professora, com 3 anos. Sendo que dentro de casa ela pouco ouviu a respeito de futebol. Poucas vezes ela teve algum contato, né, com torcer, ou quer assistir um jogo, eventualmente um jogo de Copa, da Copa do Mundo, mas jogos de times assim é muito, muito raro eu parar para assistir. Então o que eu estou dizendo para você é, nós somos muito influenciados pelo ambiente onde nós estamos. E especialmente hoje, por conta dessa questão da tecnologia, das redes sociais, você abre espaço para pessoas de diversas formas de pensamento interferirem na sua vida. Dá uma olhadinha aqui, deixa eu compartilhar com você alguns slides aqui, eu quero trazer aqui para você algumas informações do ponto de vista, deixa eu só mudar aqui a tela, compartilhar aqui, ok, beleza, estamos compartilhando a tela agora. Então, o que é um influenciador, né? Ou, a segunda pergunta é muito importante, quem mais influencia você? Então, através das redes sociais, mídias, né? Assim, quais são as pessoas que mais têm acesso a você? Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, as 5 pessoas que nós mais temos contato, nós passamos a pensar como elas. Nós passamos a conviver com elas e elas influenciam o nosso jeito de pensar, de sentir, de se comportar. Então, quando você dá espaço para alguém na internet, seja no YouTube, não importa a rede social, quando você dá espaço para alguém lá, e você dedica horas diariamente a ouvir essa pessoa, todos os conteúdos que ela posta, que ela fala, que ela traz para você, ali você começa então a ser influenciado. Você vai adotar as expressões, né, na fala, você vai adotar os comportamentos, o jeito de agir, as gírias, tudo aquilo que essas pessoas fazem, você vai incorporar à sua vida. E aí você tem que tomar bastante cuidado. Eu gosto muito desse texto aqui, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, em Roma, né? Ele fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É engraçado, mas eu gosto de ler esse texto de trás para frente. Esse texto ele fala aqui que a vontade de Deus existe, Deus tem uma vontade. Essa vontade ela tem 3 características, ela é boa, agradável e perfeita. E existe uma capacidade, existe uma condição, uma forma de experimentar e comprovar essa vontade boa, perfeita e agradável. E essa capacidade, essa condição, é que nós devemos renovar o nosso jeito de pensar e não deixar com que a nossa mente se molde, crie um modelo conforme o mundo dita, conforme as pessoas falam. Então tome muito cuidado com quem você tem, para quem você tem aberto o espaço da sua mente através
das mídias sociais. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, que está bem na moda aí agora, Twitter. Todas essas redes sociais, elas transmitem ideias e informações. E o quanto você tem se deixado influenciar por elas. Também tome muito cuidado com os seus amigos, com as pessoas com quem você conversa aí através dos aplicativos de mensagem, né? Seja WhatsApp, Telegram ou outros. Tome muito cuidado, porque essas pessoas também causam uma influência. E hoje existem outras redes de contatos, né? Com a pandemia agora surgiram muitas pessoas conversando somente de forma eletrônica. E muitos adolescentes acabam abrindo espaço da sua casa, da sua vida, através de um aparelho de celular, de um simples device como esse daqui, onde você tem contato com pessoas do mundo todo. Hoje existem muitas pessoas que aplicam até golpes pela internet, né, em contato com pessoas e tal. Então tome muito cuidado. Você não pode deixar que a sua mente fique no mesmo padrão das outras pessoas. Você precisa ter um senso crítico, uma forma de raciocinar por você mesmo. E é assim que você vai experimentar a vontade de Deus, quando ela é boa, perfeita e agradável. Eu gosto muito de usar aqui, trouxe essa imagem, com essas 4 imagens, na verdade, que elas são meio estranhas, né? Ovos, uma xícara de chá, umas cenouras e a água fervendo. Então, existe uma pequena metáfora, que eu gosto de usar ela. Ela diz o seguinte: o que acontece com a cenoura quando você coloca ela numa panela com água fervendo, como essa daqui da imagem, da foto, por 20 minutos. Você põe lá dentro a cenoura, deixa 20 minutos a cenoura ali dentro. A água continua no fogo, evidentemente, fervendo. Qual vai ser o resultado? Como essa cenoura vai sair de lá? Da mesma forma, se você pegar um desses ovos, né, que está inteiro ali, claro que não o que está quebrado, e colocar nessa mesma panela com água fervendo pelo mesmo tempo, 20 minutos. Depois de 20 minutos, como que os ovos vão, como que esse ovo, né, vai estar, qual a condição dele? Ou se você pegar uma quantidade de chá preto e colocar nessa mesma panela com água fervendo e deixar o chá ferver por 20 minutos. Então, a condição, a experiência, essa pequena experiência, traz 2 elementos constantes, que são a água e o tempo. Então, água fervendo e 20 minutos. Essa é a condição, as 2 condições constantes. Os elementos, eles são alterados. Ou é a cenoura, ou é o ovo, ou é o chá. E o que eu acho muito interessante aí é assim, a cenoura, ela é um legume, ele é muito duro, né? Ela é muito dura. Se você pegar uma cenoura crua e tentar dobrar ela, ela vai quebrar. Porque ela é rígida, ela tem uma composição firme. O ovo, por sua vez, tem uma casca firme, uma casca que é mais dura, mas se você abrir ele, ele é mole lá dentro, ele é visguento, ele é completo, quase que um líquido, né? Quase que aquoso. Então, são características desses elementos. Mas quando você expõe eles à água fervendo por um período de 20 minutos, eles vão ter reações completamente opostas, completamente distintas. A cenoura entra na água ali durona, firme, mas ela sai mole. Ela amolece com a água fervendo. Ao ponto de você pegar um garfo e quase que amassar ela com o garfo. E se você tentasse fazer isso com ela crua, seria impossível. Você vai entortar o garfo e não amassa a cenoura. O ovo, por sua vez, a casca permanece igual. Mas quando você abre ele, você vai ver que lá dentro a clara e a gema endureceram, ficaram firmes. É claro que ele ainda é mole, né? Se você pegar um garfo e amassar, ele vai amassar, mas ele não é mais líquido. Ele perdeu a sua consistência líquida e enrijeceu. E a água, nesses 2 casos, ela permanece igual. Ela permanece transparente, permanece clara. Você tira os elementos dali, a panela esfria, a água, claro que vai evaporar um pouco, né? Mas vai permanecer ali dentro. Agora o chá, ele tem uma característica bem diferente dos outros 2. A reação dele é diferente. Ao colocar chá numa panela com água fervendo por 20 minutos, o chá vai transformar a cor da água. A água vai passar a tomar a cor. Se for um chá preto, né, um chá tradicional preto, ele vai escurecer a água e a água vai ficar totalmente transformada. O
que esses três elementos, junto com a água quente e o tempo de 20 minutos, nos ensinam? Quando nós somos expostos a determinadas situações, nós somos influenciados. E nós reagimos de maneiras diferentes. A cenoura, ao ser exposta, vamos chamar aqui de um problema, né, o problema da água, ao expor a cenoura ao problema da água, ela amoleceu, ela enfraqueceu, ela perdeu a sua resistência. O ovo, que tinha por dentro ali um coração mole, né, uma condição aquosa, ali, líquida, ele enrijeceu. Ao passar pelo problema da água, ele ficou duro. Ele perdeu a sua sensibilidade. Enquanto o chá, ele passou pelo problema da água, mas ele transformou aquela situação. Ele mudou a situação. São três elementos que passam pela mesma condição, mas eles reagem de uma forma diferente, cada um ao seu jeito. E isso acontece conosco. Nós somos assim. Nós estamos enfrentando, você está assistindo essa aula de forma digital, porque nós estamos enfrentando uma pandemia e não é possível assistirmos a aula presencialmente na escola. E cada um de nós tem uma reação diferente diante dessa água fervendo que se chama pandemia, que se chama coronavírus. Tome muito cuidado com a forma como você reage. Tem pessoas que perdem o ânimo. Eu tenho me preocupado muito com alguns alunos que estão desanimando nos estudos, que estão amolecendo como essa cenoura. Eram firmes, eram alunos exemplares, ali firmes nos seus propósitos de estudar. E por conta do tempo na pandemia, de estar dentro dessa panela de água fervendo por muito tempo, estão perdendo a sua firmeza, estão ficando moles, estou desanimado, não acorda no horário para assistir às aulas, perde as aulas, não vai atrás, não faz as atividades, não tem ficado atento ao que é necessário fazer. Tome muito cuidado com isso. Tem alguns alunos que até melhoraram na sua forma de estudar. Não preciso estudar. Então, tome cuidado com a maneira como você reage. Agora, o que me preocupa bastante é de ver os adolescentes, vocês alunos, sendo influenciados por pessoas que não vão trazer reações positivas sobre a sua vida. Tome muito cuidado com isso. Isso traz uma condição muito especial sobre a sua vida. Então, quem é você aí diante dessa circunstância? Você é cenoura, ovo ou chá? Você influencia a água ou deixa que a água te transforme? Então, é interessante ver aqui que os três sofreram a influência da água fervendo pelo mesmo tempo, mas as reações foram muito diferentes. Como você reage aí quando você é exposto a uma situação difícil, a um problema? E como você gostaria de reagir? Por isso que eu volto aqui a insistir no texto de Paulo. Ele fala, não se molde, não use o padrão do mundo, não use o padrão das demais pessoas. Se os teus colegas estão dizendo, não, eu não gosto desse negócio de estudar de forma digital, isso aí é baboseira, isso aí não interessa. Não siga essas influências. Você deve ser chá nesse momento. E o que é ser um chá? É você transformar a situação. Opa, pera aí um pouquinho. Eu tenho condições sim de manter os meus estudos. Eu vou me dedicar. Isso tem que nascer dentro do seu coração, dentro de você. Você precisa ter essa postura. Tome muito cuidado com a forma como nós reagimos, como você reage diante dessa circunstância. Você quer experimentar a vontade de Deus, a vontade boa, agradável e perfeita, mas então você não pode pensar como todo mundo pensa. Você não pode deixar com que as influências externas interfiram no seu jeito de pensar. Você precisa deixar que a palavra de Deus interfira na sua mente, com que ela possa fazer essa mudança de formato no pensamento. Então, pegando aqui esse exemplo dos três elementos, bastante simples, né? Bem infantil até mesmo, a cenoura, os ovos e o chá. Como você tem se comportado diante disso? Como você tem se comportado diante das circunstâncias, diante dos desafios, nos momentos em que você precisa tomar uma atitude e avançar e ir adiante e falar, não, espera um pouquinho aí que eu vou vencer. Eu costumo brincar, né? Não é nenhuma forma de discriminação, por favor, não me leve a mal, mas
Às vezes algumas mulheres, ao se depararem com uma barata na sala, elas têm uma reação histérica, né? Gritam, sobem em cima do sofá, sobem em cima da cadeira, fogem, né? Muitas vezes a nossa reação ela é desproporcional ao tamanho do problema. Da mesma forma que a cenoura amolece diante da água quente, que o ovo endurece. Na verdade, nós precisamos ser mais como o chá, que diante de uma situação difícil, diante de uma circunstância dura, diante de uma circunstância quente, né, como a água fervendo ali, como o exemplo que eu dei, ele se molda ali dentro, ele olha ali e fala, espera um pouquinho, eu não vou deixar que a água me influencie, eu vou influenciar a água. Então, diante dessa situação de pandemia, diante dessa situação em que você não tem a possibilidade de estar dentro da sala de aula, presencialmente, se torne como chá. Tome uma decisão. Fale, não, eu vou adiante, sou eu quem vou estudar, eu vou à frente, eu não vou deixar essa pandemia destruir o meu aprendizado. Você precisa tomar essa rédea, pegar esse controle. Não deixe que as circunstâncias externas, esses problemas externos, mudem e amoleçam você. Por favor. Isso é muito importante. Você precisa dedicar o seu tempo a estudar. Faça como Paulo escreveu ali. Não se modele pelas coisas do mundo. Não se modele. Não deixe que essas coisas que estão acontecendo aí fora te desanime, te tire o ânimo, te tire a força, te tire o vigor, a energia de fazer as coisas. Por outro lado, também, não deixe que as influências externas te levem para caminhos que levam para a morte. Pessoas que fazem coisas erradas, que acham que não tem problema nenhum fazer, e ficam falando para você, não, faz também, vai por aqui, experimenta isso, experimenta aquilo, faça isso, faça aquilo outro. Tome muito cuidado com isso. Sempre use a sua família como uma referência. Os seus pais, as pessoas com quem você convive, pessoas que te amam como uma referência. Existem adolescentes que ficam 6, 7 horas no YouTube ou nas redes sociais, de modo geral, ouvindo diversas pessoas falarem. E passam a se comportar e falar como essas pessoas. Mas não conseguem ficar 20 minutos conversando com os pais. Sendo que essas pessoas, esses influenciadores, nem o conhecem, nem sabem quem ele é. Não sabem se aquelas ideias vão ser reais e possíveis de se aplicar na vida da pessoa. E o adolescente deixa de dar espaço para quem ama a vida dele, para quem realmente se importa com ele. Então tome muito cuidado com a forma como você tem pensado, porque o que você pensa é uma consequência de quem você deixa influenciar você. Dê valor para quem realmente importa na sua vida. Lembra que nós falamos sobre o que realmente importa em nossas vidas na última aula? Dê valor para essas pessoas, porque elas amam você. E por amarem você, elas vão colocar bons pensamentos na sua vida. Coisas boas em você. Dê valor para elas. Tome cuidado com quem você tem deixado influenciar você. Pense no que Paulo disse. Renove a sua mente, mude a sua forma de pensar, para que você possa experimentar uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Aqui foi o professor Ivo Segundo. Agradeço muito sua atenção, seu tempo aí em me ouvir, em assistir essa aula. Nós estamos falando aqui do poder de influência que as pessoas têm sobre nossas vidas, que você possa experimentar a influência de pessoas boas, né? Ouça ali as pessoas que te amam, que amam você, que você possa experimentar e pôr em prática isso na sua vida. Deus te abençoe muito. Eu agradeço muito a tua atenção nesse tempo aqui comigo e que você possa ter aprendido algo de valor e aplicar na sua vida. Um forte abraço, fique na paz, que Cristo possa encher a sua vida com paz, com a presença dele, com a graça e o favor dele. Tá bom? Deus te abençoe, um abraço.